Ok, muito bem. Mais uma perguntinha, essa aqui chegou pelo SMS, que diz o seguinte: parabéns pelos esclarecimentos feitos por este programa. Um dos mandamentos é o não matar. Me parece que os adventistas permitem que os seus membros sigam carreira militar, não é? Mas o que aconteceria se dois adventistas, por exemplo, se encontrassem em guerra entre dois países? Meu nome é Fabrício, e ele diz ainda, levando-se em consideração o antagonismo entre o Estado e as coisas de Deus. A questão é a seguinte, com relação ao não matar aí, realmente o cristão, aquele que guarda os mandamentos de Deus, não pode ser um militar, por exemplo, não pode ter uma profissão que está relacionada com a segurança pública, por exemplo? Veja, vou mostrar para o nosso telespectador que, na verdade, a Bíblia não ensina que o Estado é antagônico a Deus, né? Pessoas que governam, que fazem parte, podem ser, mas não necessariamente o Estado em si. Então, eu vou lhe mostrar isso. Antes, vamos ver sobre a profissão de militar. Pelo contrário, a Bíblia apoia a profissão. O que nós entendemos que a Bíblia não apoia e que nós também não apoiamos, por exemplo, é um cristão participar de uma guerra como combatente. Tá? Então, quando um adventista sétimo dia tem que servir ao seu país numa guerra, ele vai como paramédico, como médico, mas não vai como combatente. Então, esse é o nosso ensinamento e é o que os adventistas praticantes o praticam. Tá? A guerra é uma outra história, né? O que movimenta a guerra é o egoísmo, não é simplesmente punir quem é culpado. A guerra pune, inclusive, quem é inocente. Então, nós não somos a favor da combatência em guerra. Tá? Tirando esse aspecto, se a Bíblia fosse contra a profissão de militar, de um policial ou de segurança pública, seja o que fosse, obviamente que a Bíblia o diria, mas é pelo contrário, né? Quando os soldados romanos se aproximaram de João Batista, você sabe que João Batista não tinha medo de chamar o pecado pelo nome, né? Tanto que por ele fazer isso, cortaram o pescoço dele, né? Mas ele foi chamado por Deus para isso, ele estava disponível a morrer. Agora, quando ele prega, né, e soldados o escutam, olha o que diz Lucas 3,14. Também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? Ou seja, eles estavam dispostos a fazer o que o João dissesse. Ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo, o vosso salário. Então, longe de pedir que esses soldados abandonassem a profissão deles, João Batista deu instruções para que eles exercessem a profissão de forma honesta. Então não é nenhum erro um cristão ser militar, se ele exercer sua profissão de forma honesta. Tá? E outro detalhe, para a punição de criminosos, a Bíblia considera o Estado como instrumento de Deus. Não há dúvida alguma disso aqui em Romanos capítulo 13. Isso não significa que um policial pode sair por aí matando quem ele quiser, não é isso. Na Bíblia, quando era exercida a pena capital para criminosos, era feito todo um processo judicial que envolvia testemunhas, ou seja, a pessoa, antes de ser morta, tinha que se ter provas de que ela realmente era criminosa. Então não é para um policial sair fazendo o que ele quiser. Agora, a Bíblia diz sim que o Estado é instrumento de Deus para punir o mal. E pode acontecer de um policial cristão se encontrar numa situação em que ou ele vive ou outro vive, então que ele viva, que é um servo de Deus e que o servo do diabo é que morra. Né? E Romanos 13, a partir do versículo 4, diz o seguinte, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então a Bíblia é clara.
Enquanto que a igreja é o ministro de Deus para salvar pessoas, inclusive para levar o evangelho para criminosos, o Estado é o instrumento de Deus para punir criminosos. As duas coisas não são excludentes, só que cada um, como diz o ditado, cada macaco no seu galho. Cada um exercendo suas funções. A igreja não tem que se meter no trabalho do Estado e nem o Estado tem que atrapalhar o trabalho de evangelização da igreja, porque ambos são ministros de Deus, cada um em seu contexto. Muito bem, professor.